você estava aí. Eu estava aqui distraindo, lendo meu livro que se passa na Idade Média. Bom, eu não sei se você me conhece, mas eu sou a Bárbara. Sou professora de História e Sociologia. Sou produtora do podcast Cala a Boca Bárbara e toda semana eu venho aqui no canal da Versés e Nacionalidades para contar para você um pouquinho da história da Itália. Bom, agora que já fomos apresentados, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho melhor para vocês como ocorreu o desenvolvimento das cidades italianas durante a Idade Média. Esse livro aqui que eu estou lendo se passa num mosteiro. Você sabe quais eram as classes sociais no período medieval? Havia aqueles que moravam no mosteiro, que eram aqueles que oravam, que também eram chamados de oratores, ou o clérigo. Haviam os que guerreavam, que era também a classe dos nobres, ou belatores. E havia a maior parte da população, que era aqueles que trabalhavam, que eram chamados de laboratores ou os servos. Agora, como é que foi que essa sociedade se formou com essa divisão social? A partir do século X, com o fim das invasões, os feudos passaram por um período de paz. E por conta disso, os trabalhadores, os servos, eles podiam se dedicar mais tempo à terra. Foi quando as tecnologias agrícolas foram aprimoradas e isso levou ao aumento da produção agrícola, ao aumento da produção de alimentos e o aumento da população. O excedente produzido era comercializado com mais frequência. Aqueles trabalhadores que não tinham mais trabalho nos campos tentaram a vida na cidade. Então, esses dois motivos, o aumento populacional e o excedente de alimento, fez com que a cidade se expandisse e o comércio passou a ser uma das atividades principais daquela época. Você pode estar se perguntando, Bárbara, como assim cidades? Bom, as cidades daquela época realmente não eram iguais às cidades de hoje em dia. Era mais uma espécie de vila amuralhada que ficava localizada em antigas cidades romanas e sempre ficava próximo ou de um castelo ou de uma abadia, que era justamente para ter a proteção desses lugares. Essas vilas eram chamadas, na verdade, de burgos. Então, quem morava nos burgos eram os burgueses. Os comerciantes faziam viagens de longas distâncias e comercializavam seus produtos nas feiras. Esse comércio ajudou a prosperar algumas cidades italianas, principalmente aquelas que tinham rotas marítimas, como era o caso de Gênova, Nápoles e Veneza. Essas cidades italianas tinham um grande interesse nos portos orientais, porque traziam de lá importantes produtos como as especiarias, que era um tipo de condimento, canela, pimenta do reino, o gengibre. Traziam também perfumes, tecidos, tapeçarias, marfins e também novos conhecimentos, como é o caso dos algarismos indo-numéricos que a gente usa até hoje. No início, as trocas comerciais eram feitas por escambo. O escambo nada mais eram do que trocas de produtos. Com o tempo, essas trocas comerciais passaram a ser mediadas por moedas, e cada feudo tinha sua moeda, o que fazia com que havia valores diferentes para cada feudo. Então, passou a surgir nas feiras um personagem importante que era o cambista. É aquele que colocava sobre um banco as moedas e fazia a sua devida troca de valor. Com o passar do tempo, essas pessoas que usavam os bancos para fazer essas trocas foram chamados de banqueiros. Com o tempo e com o aumento das rotas comerciais em territórios cada vez mais diferentes e com o uso cada vez de moedas mais diferentes, passou a ser de interesse desses comerciantes que houvessem menos, digamos assim, impostos e moedas diferentes. Então, esses comerciantes vão começar a incentivar e apoiar alguns reis para que eles centralizassem
um grande território em seu domínio. E assim vai começar a surgir os primeiros grandes reinos da Europa. É a partir desse momento, então, que vai surgir o Reino da Itália, no norte da Península Itálica, o Reino da Sitília, que fica na região centro-sul da Península Itálica, o Reino da Inglaterra, o Reino da França. Apesar dos reinos, algumas cidades importantes do comércio, que eram antigos ducados, lembra que eu falei dos ducados no último vídeo? Então, essas cidades conseguiam comprar sua liberdade e se tornavam cidades independentes, que foi o caso de Veneza, Gênova, Milão, Verona, Siena e Florença. As cidades da região da Toscana, Florença, Pisa, Siena, elas vão ter um desenvolvimento um tanto peculiar por conta da sua região, mas o que é interessante da gente saber é que Siena, durante um bom tempo, ela foi independente economicamente e foi a mais importante daquela região. Com o passar do tempo, Florença vai se tornar a cidade mais importante, principalmente no momento do Renascimento. Só que Renascimento a gente vai aprender no próximo vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado de saber como essas cidades italianas surgiram e qual é a relação delas com esses reinados. No próximo vídeo, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Renascimento. Então, antes de me despedir, eu quero agradecer principalmente a você que tem me acompanhado desde o início. E para você que acabou de chegar, se inscreve no nosso canal para não perder os próximos vídeos, já assiste os vídeos anteriores que você ainda não assistiu e compartilha, avisa todo mundo dessa série de vídeos sobre a história da Itália. Bom, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!